Fala galera, como que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Will da XR. Galera, eu vi um vídeo muito interessante ali, né pessoal? Então eu quero compartilhar com vocês, aí achei muito interessante. E era até uma dúvida que eu tinha, né? Então eu assisti o vídeo completo para tirar todas as minhas dúvidas. E ele tem umas questões bem maneiras, né cara? Amaciamento do motor, né cara? E aí, mito ou verdade, né cara? A gente pegar daquela arregaçada no começo lá para amaciar o motor, né? Beleza? Então galera, a gente vai acompanhar os vídeos aí do Motos e tal, beleza? Então eu vou deixar aqui na descrição do link o canal deles lá, para vocês seguirem o canal deles, beleza? Um vídeo que eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Bora lá? O amaciamento de motores é um assunto complicado, cheio de lendas e teorias, mas ao contrário do que muitos pensam, o amaciamento é necessário e vamos trazer algumas das maiores dúvidas sobre o assunto nesse vídeo. É necessário amaciar um motor 0 km? Qual a maneira correta de se amaciar um motor? E a mais interessante, o método de amaciamento pode deixar o motor amarrado ou mais esperto? Fala pessoal, Motos e tal. O motor é constituído por várias peças móveis, pistões, bielas, virabrequim, comando de válvulas e a lista vai embora. Nós já repassamos o funcionamento de motores em vários vídeos aqui no canal e não vamos focar nisso nesse vídeo aqui. Mas o que você precisa saber é que as peças de um motor são fabricadas pelo processo de usinagem, onde o material bruto é trabalhado até chegar em seu formato ideal. Uma peça usinada pode até parecer ter uma superfície perfeita, lisa entre aspas, mas se pudéssemos dar um zoom, veremos que na verdade o material tem uma superfície totalmente irregular, ou seja, se colocarmos um material deslizando sobre o outro, essas imperfeições irão se encaixar, agarrar e até mesmo quebrar. Isso é o atrito. Infelizmente, mesmo hoje em dia, com a alta tecnologia das fabricantes, sempre haverão micro-imperfeições nas peças. E ao serem colocadas para trabalharem deslizando entre si, terão um grande desgaste inicial, até que sozinhas, através do atrito, corrijam essas imperfeições, até que as superfícies fiquem com boas condições para que o lubrificante consiga formar uma película perfeita impedindo o contato entre as peças. Durante o período em que as peças estão se ajustando, como temos um maior atrito, também temos maior geração de calor. E calor excessivo é um problema, já que nesse momento o desgaste que é necessário precisa ser controlado. E se a temperatura das peças ultrapassar o seu limite de trabalho pela dilatação dos materiais, o desgaste será acentuado, retirando vida útil do motor. Por isso é preciso tomar alguns cuidados para que as superfícies se ajustem da melhor forma possível, e esse é o período de amaciamento. Em um motor novo, as peças que mais necessitam de amaciamento são os anéis dos pistões, chamados de anéis de segmento, que estão em contato com a camisa dos cilindros. O pistão do motor trabalha com movimento linear dentro da camisa, que estará fixada ou pode fazer parte do cilindro. O pistão é responsável por aspirar, comprimir e ser empurrado pela combustão, onde irá acionar o virabrequim do motor através de uma biela. O movimento é similar ao que sua perna faz ao pedalar uma bicicleta. O pistão possui anéis, os anéis de segmento, que garante a vedação da câmara de combustão, isolando a mistura ar e combustível e a combustão junto a seus gases da parte inferior do motor, garantindo o bom funcionamento do motor. É por isso que motores com desgaste excessivo em anéis ou camisa costumam perder potência, pois parte dos gases da combustão que empurrariam o pistão para baixo passam para o cárter, da mesma maneira que o óleo do cárter sobe para a câmara de combustão, onde é queimado e solta a famosa fumaça pelo escapamento. Além dessa função, temos um anel dedicado a cuidar da lubrificação da camisa, chamado de anel de óleo. De todas as peças que compõem o motor, os anéis são que mais sofrem com atrito e, como se não bastasse, sua lubrificação pelo seu tipo de funcionamento não é das melhores. Durante os primeiros momentos do funcionamento do motor, os anéis, sofrendo de fortes esforços vindo da pressão da combustão e de forças laterais vindas da biela, até os anéis se assentarem perfeitamente, liberam partículas minúsculas de suas ligas metálicas que irão contaminar o óleo do motor. Por isso, a primeira troca de óleo é mais cedo que as demais trocas. Para um perfeito amaciamento dos anéis, ao contrário do que muitos pensam, o motor não pode ser deixado em marcha lenta, mas sim sofrer de leves acelerações e de preferência com carga leve, para que a pressão da combustão mantenha os anéis firmes contra a camisa, e o motor também não deve ser mantido em uma rotação fixa por muito tempo. Os anéis precisam de variações de carga e velocidades de pistão diferentes. Enquanto os anéis de pistão ou anéis de segmento estiverem no período de amaciamento, por serem também responsáveis por separar a câmara de combustão do cárter do motor,
Como ainda não estão perfeitamente assentados e com vedação deficiente, pode ocorrer um consumo de óleo do motor acima do normal, e pelo maior atrito dos anéis com a camisa nesse período, com o maior esforço dos pistões para se movimentarem, mais potência é necessária, e pode haver um maior consumo de combustível e menor desempenho do motor. Por isso, após uma certa quilometragem, o motor atinge um maior desempenho e melhora o consumo de combustível. Além dos anéis, mais partes do motor irão se ajustar umas às outras, mas nada chega perto das necessidades dos anéis. Como um destaque, temos os rolamentos do motor, se o motor tiver rolamentos, é claro. Os rolamentos também passam por um processo de assentamento. Nada exagerado, mas minhas experiências com rolamentos mostram que durante as primeiras voltas de um rolamento novo ele ganha muita temperatura, e conforme vai se ajustando, perde temperatura até que funcione de modo suave. Inclusive, existem métodos corretos para se amaciar rolamentos. Cada fabricante possui sua recomendação. Por outro lado, bronzinas e buchas já possuem suas folgas perfeitamente ajustadas. Diferente de um rolamento, bronzinas e buchas trabalham com pressão de óleo em um sistema chamado de lubrificação hidrostática, onde a peça em movimento, como o eixo do virabrequim, por exemplo, flutua durante o funcionamento do motor em uma película de óleo. E a gente já fez uma explicação sobre isso lá no vídeo da Ninja 300. As bronzinas e buchas não devem sofrer desgastes iniciais ou soltar suas ligas metálicas no óleo do motor. Um óleo com coloração amarelada ou cor de ouro não é um bom sinal. Outras peças não menos importantes que também irão se assentar são os mancais do eixo de comando, cames de comando, válvulas em suas sedes, engrenagens do motor e também as engrenagens do câmbio, caso ele for integrado ao motor, mas, como falei, nada comparado aos anéis. A primeira troca de óleo do motor é a mais importante, pois o óleo estará contaminado principalmente com os metais dos anéis e camisa. Como exemplo, olhem esse trecho da primeira troca de óleo do motor da CB300F, feita pelo Pedro 919, aqui no YouTube. Além de respeitar o amaciamento do motor, ele adiantou a primeira troca de óleo em 500 km. Notem o óleo acinzentado, isso é puro material de anel. Eu tentei demonstrar também a primeira troca de óleo do meu motor estacionário, esse motor aí. Mas não consegui registrar a limalha com a câmera, mas ela estava lá. É por isso que a primeira troca de óleo do motor é a mais importante. Alguns fabricantes recomendam a primeira troca de óleo com 500 km, outras fabricantes recomendam a troca com 1000 km, algumas com 5000 km, mas eu, particularmente, não recomendo trocas estendidas. Como exemplo, as motos Hondas que exigem a primeira troca com 1000 km. Com 500 km rodados, o óleo já está extremamente contaminado. O vídeo do Pedro é uma prova disso. E esse óleo, cheio de limalha, irá circular por todo o motor até os 1000 km. Isso não é legal. Agora, imaginem 5000 km. Quando comprei minha moto 0km, trouxe ela na estrada por 200 km, variando entre 80 a 100 km por hora. E depois rodei 30 km na cidade e realizei a primeira troca de óleo. Exagerado para alguns, mas a moto é minha. Fiz a primeira troca de óleo e o óleo estava acinzentado, cheio de metal. Na segunda troca, que seria a primeira do amaciamento, a oficial, com 500 km, o óleo já saiu completamente limpo e desde então se manteve assim. Ou seja, praticamente poupei meu motor de rodar 300 km com óleo contaminado. Mas, como eu disse, esse sou eu. Você pode seguir o manual se quiser. Mas será que o que o manual diz é lei? Bom, não é bem assim. As pessoas esquecem que os engenheiros trabalham para outras pessoas e precisam seguir normas. Eles vão fazer o melhor que podem, não tenha dúvida disso. Mas dentro do que foi proposto para eles e também dentro do orçamento que foi entregue para o projeto. Mas a verdade é que a troca de óleo que o fabricante estabelece é a troca de óleo com uso normal do veículo e não uso severo. Se você não sabe o que é um uso normal e severo, o motor que roda apenas na estrada em sua temperatura ideal de trabalho é considerado uso normal. O motor que dá partida várias vezes por dia e sofre com o anda e para das cidades, do trânsito ou roda menos de 7 km por dia está sofrendo uso severo, com grandes variações na aceleração e oscilações de temperatura, ou nem chegando na temperatura ideal de trabalho. E nesse caso, em uso severo, as trocas de óleo do motor devem ser feitas na metade do prazo determinado pelo fabricante. E aqui fica a dica. Para a galera das Triumph 400, troca de óleo com 10.000 km é para uso normal e não severo. Mas afinal, como eu devo amaciar um motor novo? Reinvente seu jeito de comprar com a OLX. O produto não precisa ser novo se for novo para você.
Mas afinal, como eu devo amaciar um motor novo? Amaciar um motor é chato e entediante, mas não é a religião que todos pensam. Por exemplo, ao fazer um motor de caminhão, como você falaria para o motorista rodar só no cavalinho por 500 km sem forçar o motor? Isso não existe. Nos primeiros quilômetros, coloque um pouco de carga no motor e não mantenha uma rotação fixa. Você precisa fazer os anéis sofrer diversas situações de pressão e velocidade de pistão. E não eleve o motor ao seu limite de giro. Não queremos um superaquecimento dos anéis. Após 30 minutos, a parte mais rústica do material já estará assentada e você pode pilotar normalmente, simplesmente não exigindo o máximo do motor, pois nesse período o atrito é maior e o motor já irá trabalhar com maior temperatura nas partes internas. Basta pilotar como um cidadão comum, mas é necessário se atentar ao manual do veículo. Alguns manuais têm recomendações particulares de acordo com o projeto do motor, como limite máximo de rotação por quilômetro rodado, velocidade máxima por marcha de acordo com o quilômetro rodado. Para você que só usa o veículo na cidade ou em trajetos curtos, é interessante realizar um percurso logo no começo do amaciamento sem muito anda e para, com pelo menos 30 minutos de duração, por exemplo, uma vicinal, estrada ou algumas voltas em uma avenida de fluxo rápido. Existem algumas fabricantes que durante os testes dos veículos colocam seus motores em dinamômetros e exigem do motor ao máximo, e o motor praticamente já vem com as peças bem assentadas e sequer soltam alguma limalha na primeira troca de óleo. Mas não há como saber se seu motor passou por isso. Mas seguindo essas recomendações mais o manual do veículo, você não terá problemas. E agora vamos deixar o assunto mais interessante. Muitas pessoas dizem que o ideal é amaciar o motor exigindo o seu máximo, trabalhando no limite, senão ele fica amarrado. Será que isso é verdade? Olha, em primeiro lugar, para mim, motor amarrado é o motor pendurado em uma corda. É necessário entender que durante a vida de um motor, geralmente quando ele chega na metade de sua vida útil, ele atingirá o máximo de potência, com suas folgas no limite, rodando mais livre. Judiar do motor no período de amaciamento pode fazer o motor chegar mais rápido nesse ponto. Afinal, o desgaste foi acentuado e pode sim apresentar um desempenho maior. Por outro lado, significa também que o motor perdeu muita vida útil. Simplesmente foi adiantado um ponto que um motor bem amaciado iria chegar, mas agora você tem um motor com um desgaste bem acentuado. Por outro lado, amaciar um motor de maneira correta não faz um motor ficar amarrado. Esse mito surgiu de pessoas que adquiriram veículos com motores que passaram na mão de motoristas que nunca exigiram nada do motor, sempre andando devagar, não esticando marcha alguma e provavelmente sem a manutenção correta do motor, onde a carbonização toma conta das sedes de válvulas, perdendo vedação que, somada à falta de regulagem das folgas de válvulas, prejudicam muito o desempenho do motor. E agora, nesse momento, quero aproveitar para agradecer aos membros do canal, que ajudam o canal com um top speed de R$ 2,99 por mês, e você pode se tornar um clicando em Seja Membro. E pessoal, não se esqueçam do canal secundário, o Rotas e Tal, canal com passeios e encontros de motos, motovlogs e muito mais. Lá você tem nossas motos colocadas na estrada, inclusive tem vídeo novo lá, hein? Pessoal, falar de amaciamento de motor não é fácil, sempre haverá controvérsias e eu gostaria que você que tem ou teve experiências com amaciamento de motores deixasse seu testemunho aí nos comentários. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!